Fala galera, vídeo de espada e fazia tempo que a gente não fazia. Segundo os meus conhecimentos, não sou nenhum historiador, não sou nenhum exímio perito no assunto, não sou nenhum avaliador, não sou ninguém que tem autoridade no assunto para precificar, para fazer nada desse estilo. Não tenho nenhuma certificação, não tenho nada. Mas pelo que eu tenho estudado e aprendido de espadas, eu vejo muito vídeo de pessoas ensinando até coisas erradas, coisas errôneas, assim, falam coisas desconexas, né? Então esse vídeo eu queria tentar, segundo a minha visão, segundo meus estudos, mostrar um pouquinho de algumas coisas, principalmente de espadas japonesas, né? Em relação... É um universo muito vasto, é um universo, é um oceano, é enorme, é muita coisa. Então você encontra diante desse oceano muitas verdades que às vezes você tem como absolutas e são quebradas. Que você acredita em algumas coisas e vai ver, estudar, aprofundar um pouquinho mais, você descobre, não era bem assim. Então, por exemplo, as espadas, nem toda espada japonesa é uma katana, certo? Katana com C, katana com K, katana é a pronúncia. Então, é a mesma coisa aqui no Brasil. Leite, aqui no sul, nós moramos no Paraná, Curitiba, o curitibano é conhecido, fala leite quente. Então vai ter gente que vai falar leite, vai puxar o E pro I, e sempre vai ter sotaques. E isso existe no Japão também. Apesar do katana ser a pronúncia sempre nas oxítonas, né? Mas tem muita pronúncia que depende do local, falado de uma maneira, outro local falado de outra coisa. Mas eu não sou nenhum professor de português, vamos tentar elucidar algumas coisas aqui. Wakizashi, e já peço perdão pelas pronúncias erradas. Wakizashi, essa espada, ela formaria o conjunto do Daisho, Dai grande, né? Sho seria a parte onde guarda as espadas. O samurai teria 3 espadas, portaria 3 espadas, que seria um tanto, uma wakizashi e uma katana. Ou uma tanto, em vez da wakizashi, uma kodashi, certo? Isso aqui é uma kodachi. Então, muda, kodashi, kodachi. Então tem essas diferenças em pronúncia, então eu já peço perdão se não for a pronúncia que você aprendeu ou se eu estiver me expressando de maneira incorreta, mas o importante é que você entenda. Eu vi já gente famosa, fabricantes de espadas, etc., falar que isso aqui é uma tantô. Pelo amor de Deus, olha o tamanho disso aqui. Como que uma tantô seria do tamanho? Uma tantô, ela viria até aqui, assim, mais ou menos assim, ó. Provavelmente nesse comprimento uma tantô. A tantô seria como se fosse uma faca. E a tantô, se a galera tá acompanhando aquela série do Shogun, que tá passando Netflix, essas coisas, ela exemplifica bastante essa questão. Essa wakizashi, ele entregaria, quando ele estaria numa presença de alguém maior, tal, ele entregaria katana e ficaria, nunca o cara ficar sem nada, né? Ficaria com uma wakizashi, que seria uma arma curta, ó. É uma arma que você tem mobilidade em locais, espaços confinados, ó. Eu consigo sacar, eu consigo utilizar essa wakizashi num ambiente confinado, um espaço reduzido, um espaço confinado, ok? A tanto, ela seria menor, como o tamanho de uma faca. Muitas mulheres utilizavam a tantô. E a tantô, ela seria usada para o seppuku harakiri, que seria a diferença de seppuku e harakiri. Você, no caso lá, teria uma cerimônia com papelzinho branco e tal. E aí a pessoa abre o kimono, sai lá e pam, aqui, né? E a outra, o cara vem aqui, enfia e rasga. E nisso teria o auxiliar, que ficaria nessa posição aqui, esperando o momento para dar o golpe final, que é a decapitação, que seria o golpe de misericórdia, ok? Então, diferença entre wakizashi e tantô. Tantô menor, tantô algo como se fosse uma faca. Eu não tenho, infelizmente eu não tenho. Eu procurei muito, revirei na internet, vi muitos manuais. Eu não tenho o manual correto, até agradeço o Jonathan,
que é do canal Academia da Espada. Academia da Espada. Ele tem um canal bem legal, só que o nicho dele é espada europeia. Eu já não sou tão fã da espada europeia, eu prefiro as japonesas, como vocês podem ver. Da europeia só vou ter essa, que é a templária, certo? Mas é uma espada réplica, é o padrão correto? Não, mas é uma espada que remete às templárias, né? Das cruzadas. Não quer dizer que seja uma espada nos padrões específicos. Então eu pedi até informação para ele em relação a que existem manuais de compra e venda de espadas nacionais, né? As espadas utilizadas por oficiais, tenentes, espada da época do Império Brasileiro, e existem dos medievais também, tem muito padrão, catálogos. E na parte japonesa existe também. Eu não consegui achar, vi algumas coisas sortidas, tanto que há muita displicência, muita contradição entre elas. Umas dão um certo número de tamanho de lâmina para uma espada, outra, etc. Então, para não ficar aquele vídeo de 50 minutos, vamos tentar resumir. O wakizashi, primeiro seria Tanto, depois a wakizashi ou quem aqui, ó, a kodachi. A kodachi, ela é maior que a wakizashi. Pouca coisa, mas é maior, ó. Nível de lâmina, tamanho. Por isso que eu prefiro a kodachi. Já é um tamanho bem mais... como é que a gente fala? Útil, né? Digamos útil. Mais aproveitável, né? Então aqui nós teríamos essa espada, que seria a kodachi, em vez da wakizashi. Então, isso... galera, também existe, vamos entrar nesse assunto, eu quero lembrar, não quero fugir desse assunto não, questão de tsuba, questão de várias coisas. Outra coisa, já que estamos aqui, ninjato americana, cinema americano, a ninjato reta, né, que seria praticamente uma wakizashi, olha o tamanho, ó. Tamanho de uma wakizashi, reta, mas reta, não existia espada reta. Os ninjas pegavam as wakizashi ou pegavam a katana quebrada e afiavam, mas existiam espadas. E a galera tem muito esse lance do Japão, o que é do Japão é ótimo, do que é da China não presta. Galera, tudo veio da China. As espadas, tudo, a China é mais antiga do que o Japão. Então, se você estudar aí a fundo mesmo, você vai ver que veio muita coisa da China. Para depois, lá na frente, mais há milhares de anos atrás, o Masamune desenvolver a katana como é o que a gente vê de réplicas até hoje. Mas antes as espadas eram retas, as espadas japonesas. Depois foi ter curvatura. Então, pode ter descendido das espadas chinesas. Então, tem coisa que nenhum livro vai explicar exatamente o que aconteceu na época. Certo? A mesma coisa você pegar a Bíblia e querer ver exatamente como era Jesus. Não vai falar a altura de Jesus, não vai falar peso de Jesus. Vai falar que não havia beleza e formosura nele. Que ele não era um polaco de olho azul, porque a região que ele morava era uma região onde não tinha polaco de olho azul, igual o Hollywood pinta, ok? Pode ser uma coisa hollywoodiana? Pode ser, mas existiam as espadas antigas já chinesas. Então vamos lá, Shinobi Katana. Essa seria a espada mais utilizada pelo ninja. O que é uma Shinobi Katana? Dá uma olhada. O Shinobi Katana, ela tem a lâmina do tamanho de uma wakizashi ou o tamanho de uma kodachi, mais uma kodachi, ó. Olha o tamanho aqui, ó. O tamanho de uma kodachi dentro de um sayá de katana. Usava um sayá do katana. O Otsuka, muito mais alongado, então ela é uma espada ágil, rápida. A pessoa pensa que ele está portando um katana e não é um katana, é uma Shinobi Katana. Ela é o mesmo tamanho, só que o Tsuka dela é mais longo por questões mais utilizada pelo próprio ninja, né? Tem variações, tem motivos disso, né? Tem aqui para você fazer sondagens, tal, tem muita coisa, né? Quem tem uma certa intimidade com o ninjutsu vai entender o que eu estou falando. Então, ela tem essa característica de ser uma espada com sayá do tamanho da kodachi
próximo a Kodachi, e a lâmina ser do mesmo tamanho aqui e o saya ser igual da katana. Katana, então seria um padrão mais ou menos de espessura, um pouquinho mais espessa do que uma ninjato, mas as mesmas espessuras da Shinobi Katana, mesma espessura da Kodachi, mesma espessura da wakizashi. Só a tanto vai ser mais fina, certo? Então aqui, katana, eu não lembro o tamanho de lâmina, galera. Eu não vou falar, mas existem tamanhos oficiais. Isso aí os espadeiros podem falar e não eu, e os estudiosos. Mas a tsuba dela, a tsuka dela, tsuka, ela é o tamanho mais ou menos entre 28 centímetros, 26 a 28. Aqui, a Shinobi Katana, Ninjato, a maioria delas já vem o tsuka para a base do 30 a 32 centímetros. Isso aqui já é uma grande diferença. Então aqui nós vamos ter lá umas 50 e poucos centímetros de lâmina, a outra dá 70, a katana já é 70 e pouco, vai dar quase 1 metro, 1,2 m com um saya, uma katana. Então você vai ter a parte, isso aqui é uma yaito, então yaito é uma katana sem fio, uma katana para treino, mas é uma katana. Então ela não é uma espada de brinquedo, nem uma espada cosplay, é uma espada para treino. Tanto que essas duas são a mesma espada, exatamente a mesma espada. Podem ver, só que essa aqui está sem o dragão que caiu e é do conjunto dessa aqui. Então essa aqui é o que eu ganhei, do Elder Shin, e essas duas que eu adquiri, né, comprando. E essa aqui eu treino com ela há mais de um ano e meio, é minha espada de treino. Se fosse uma espada de cosplay, ela já teria ido para o espaço. Por que ela está diferente? Porque ela é usada e aquela ali é nova, é uma espada nova. Mas pode ver que essas, inclusive essas daqui são japonesas. Essa aqui foi Edson Soemitsu que fez, essa foi Clodoaldo Barros, essa foi da Bushido Brasilis, China. Essa Shinobi Katana foi feita segundo os padrões que eu pedi. Ela é muito parecida com a Oniuri. Oniuri é a espada do Matsuri, lá o fundador da Bujinkan dos ninjutsu, mas não é ela, não é. A tsuba é diferente, muita coisa é diferente, certo? Katana chinesa, essa aqui que foi pro Clodoaldo Barros, que ele trocou esse ito dela, fez em couro branco para mim, alinhou, estava toda torta, afiou, virou uma navalha. Então vocês podem ver o padrão das espadas katanás, que são feitas igual a japonesa, a chinesa, ela vai ser mais ou menos do mesmo tamanho. Então elas vão ter o tamanho parecido. E aí você vai ver a diferença de aço, de espessura, você vai ter borri, que é esse canal, você não vai ter. Então a material de tsuba, etc. Mas katana, ela vai seguir um padrão de tamanho, certo? Para você diferenciar o que é uma katana, o que você tem como wakizashi, que você tem ninjato, que você tem kodachi, e aí você vem, ó, katana também, essa da Bushido Brasilis, essas duas da Bushido Brasilis, mais a Shinobi Katana. Essas são em aço damasco, são espadas excelentes, níveis de cor, tem Ramon real, são 2 aços, etc, 1024 dobras, são praticamente, não são o mesmo modelo, mas são muito próximas, essas duas aqui. Essa veio também da China, mas é uma produção um pouco inferior, é o aço T10, mas podem ver que o que muda aqui, ó, vai ser questão de curvatura. Então aqui, ó, em questão de katana, olha a diferença da curvatura das duas. Então vai ter curvatura que muda muito. Isso não quer dizer em qualidade de espada e em desempenho de espada também. Essa parte da curvatura da espada, o que você tem? Períodos históricos e ferreiro. Cada um gostava de fazer de um jeito. É aí que a galera quebra a cabeça, se mata. Não, porque a curvatura correta da katana é assim. Se você ver essa do Barros aqui, ó, que ele fez pra mim, que é a minha katana, sem dúvida, preferida. Olha onde está a curvatura dela. Saindo da tsuka, do nakago. Nakago é o aço que vai por baixo aqui. Olha o tamanho do rabaki dela. Olha a curvatura dessa espada. Aqui você não vê, ó. Ó, se eu segurar ela reta aqui, ó. Olha a curvatura dela quando ela vem aqui, ó. Tem espadas que são mais curvadas lá na ponta. Isso quer dizer que ele fez da maneira errada, ou tal cara fez da maneira certa. Não. Quer dizer períodos históricos,
Cada período, cada ferreiro utilizava, não existe certo e errado. O que é certo e errado nós já vamos chegar. Essa espada aqui, ó, da Monk Cutelaria. Essa espada é feita pelo Maxwell, né? Tem o borri, espessura, né? É uma espada praticamente reta. Levíssima curvatura, ó. Praticamente uma ninjato gigante. Essa aqui eu fiz a Tsuka nova dela, porque era colada, espada que não desmonta, pra mim não serve. Então eu tive que desmontar no ser, no caso da Templária, lá que não há necessidade. Então aqui é uma espada que ela tem um tamanho que já está aumentando o tamanho da espada, se vocês notarem. O tamanho da lâmina dela, ainda que eu encurtei, essa espada ela era maior. Como encurtou? Eu diminuí lâmina e aumentei Tsuka, ela vem mais para dentro, ela vinha aqui. Então eu fiz ela vir até aqui. Então eu diminuí a espada, ela era mais longa, né? Então sem tirar material. Eu avancei com a Tsuka. Ela entra mais o aço para dentro. Essa espada aqui, que o seu Verneudo fez, da Milbret, é o que seria mais próximo, é a minha espada mais longa. Não chega a ser, mas é o que seria uma Tachi. Tachi, não sei como pronuncia. Ela é uma espada mais longa. Se você pegar, olha a diferença. Ela vai lá no final lá da Tsuka, da outra. Então ela é uma espada, cada ponta aqui, o Kisaki, vai existir vários nomes de Kisaki. Vai ter mais pronunciado, vai ter um que é reto, vai ter um... Nomes, existem milhões. Ha, a parte que corta, Mune, a parte de trás, Borri, daí vai ter o Kisaki, vai ter... eu esqueço, é muita coisa. Mas daí aqui é o Habaki, vai ter Sepa, Tsuba, Fushi, a pele seria o Same, o Mekuji, né? Aqui no caso, Menuki, nessa aqui não tem, ó, essa aqui tem, ó, Menuki, certo? Pra você saber que lado que você tá da lâmina, né? Aqui do seu Verneudo não veio com Menuki. Aqui vai ser a Kashira, que é a parte onde amarra no final, certo? Até esse nó não tá no nó tradicional, mas enfim, isso aqui seria o mais próximo do Matachi, que é esse tamanho ou até aqui mais ou menos, que vai mudar o tamanho. Aí você vai achar nomenclaturas como Ogatana, vai ter Ogatana, que é uma katana praticamente do mesmo tamanho. Você vai ter, não lembro o nome, não é Dai Katana, ela tem um outro nome. Tem uma espada que é gigantesca, que é uma katana que você pensa, nossa, uma katana que fizeram ilustrativa no caso. Não, tem uma espada que a Tsuka dela é desse tamanho, que era a espada para usar na cavalaria. Se eu lembrar, eu coloco escrito aí no que eu estou falando. É uma espada que o cara estava em cima do cavalo, o samurai estava em cima do cavalo e varrendo a cabeça da galera. Dali, você vai ter, entre essas espadas ainda existem outros tipos de espada. Katana não quer só dizer espada japonesa. Então tem várias nomenclaturas. Então quando você for comprar uma espada, tudo, veja se está nas especificações corretas. Às vezes você fala, comprou uma katana e vem com uma wakizashi, né? Uma ninjato é reto, uma shinobi gatana. Você pensa que você comprou uma shinobi gatana, mas você comprou uma katana, porque a shinobi gatana ela é menor. Então assim, cada espada ela tem o seu nome correto, Kodachi, tal, tem a especificação correta. Essa aqui, vocês podem ver, ó, o Tsuka dela, ó. Essa katana tinha que acabar aqui, ó, o Tsuka dela. Eu pedi, foi feito sobre minha encomenda. O Clodoaldo Barros fez para mim essa katana, couro, né? Essa aqui, as katanas era seda, isso aqui é couro e same de arraia, certo? Essa aqui, ó, couro e couro de boi embaixo aqui, ó, couro de boi texturizado, ó. Então essa aqui é plástico, japonesa, plástico, porque é Yaito, plástico, ok? Aí você vê aqui, ó, Ito de algodão, Esse aqui é um outro material que o Clodoaldo usou, eu não lembro o nome desse material aqui. Esse aqui é couro, bovino e por baixo same de arraia, essa do Soimitsu. Então, aqui nós vamos ter couro de arraia, o same, e Ito de algodão, essas da Bushido Brasilis aqui, ó. Mesma coisa a Shinobi Gatana, cadê Shinobi Gatana? Mesma coisa. Menuki, pode ser em bronze, pode ser, esse aqui em bronze, ó. Tem umas que em bronze, algumas em latão, fushi, kashira, vários materiais. Então isso aqui, por que se agora eu tô pedindo pro cara fazer uma espada para mim um pouco maior aqui,
com a curvatura aqui, tal. Lá na época já não existia isso. Então é difícil o cara querer monopolizar a certeza, como é que eu posso dizer? Normatizar. Existe uma norma, uma normativa. Igual, vamos chutar a prata lá, esterlina, né, que foi timbrada pelos, acho que os ingleses que fizeram. A prata tem que ser 925. Por quê? Porque misturavam teor de prata na época para vender. A galera baixava a prata, misturava cobre, que era mais barato, e vendia prata baixa. Então eles tiveram que colocar o símbolo esterlino, seria a prata 925 ou 950, não lembro qual que era. Ela não era prata 1000, não era prata pura, ela tinha uma adição para dar uma certa dureza. É igual o ouro 18 quilates. Então se ele é 18 quilates, ele é 750%, 75% de ouro 24, ouro puro, misturado com 25% de prata ou de cobre. Aí vai ter ouro branco, vai ter essas misturas. Mas é uma nomenclatura, é um sistema, é uma ordem. Nas katanás, eu creio que possa até ter tido algo assim em relação ao império, ao shogunato. Ó, as espadas têm que ser assim, assim. Mas quem impede que um ferreiro foi lá e falou, não, eu quero... Chegou um samurai, eu quero minha espada diferente, eu quero que você faça assim, 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 assado, com katana kaji. Os caras não iam cortar com a cabeça do cara porque foi cortado, porque fez da maneira que ele queria. Então você pode encontrar espadas históricas com várias medidas, com várias coisas. Só que o que vai mudar? Katana é katana, ninjato é ninjato, wakizashi é wakizashi. Tanto, mais ou menos aqui, seria tanto. Shinobi katana é shinobi katana. Então, tem algumas diferenças. Então essa aqui vai... Só porque a tsuka dela é maior, quer dizer que ela não é mais uma katana? Não quer dizer. O que vai mudar vai ser o tamanho da lâmina. Se eu aumentar muito a lâmina, daí já não é mais uma katana. Aí ela vai ser uma tachi, que vai ser quase essa aqui, ok? Então, galera, principalmente fabricante, aí, eu tenho visto uns vídeos aí a galera falando errado. Boken. Vamos lá, boken. O que é boken ou bokuto? Pode ver, ó. São diferentes as duas, ó. Duas boken aqui eu tenho. Materiais, madeiras diferentes, certo? Qual que parece mais pesada? Essa aqui, ó, mais grossa, mas a mais pesada é essa. Essa aqui é uma madeira mais... É muito usada IP. Então tem diversas e diversas madeiras utilizadas. E essas daqui, para treino principalmente, elas são sakabatou. O que é sakabatou? Que você vê lá no Samurai X, que a lâmina dela, na verdade, está para cima. Porra, mas por que estaria esse formato geométrico para cima, né? E não para baixo? A curvatura dela está invertida. Por quê? Para a questão do aprendiz, do treino, ele aprender a defender. Ele vai receber um golpe lá. Quando ele recebe um golpe, ele está lá na posição, ele vai aprender como defender, como defletir o movimento, né? Que ele vai aprender a defletir, vai aprender a fazer o ataque, vai aprender a defletir, né? Vai aprender a como utilizar. Então esse fio, se ficar batendo fio com fio, você vai amassar inteiro e vai destruir a espada. Isso aqui é uma espada para treino. Essa é o início de quem treina Kenjutsu, quem treina qualquer arte que envolva espada japonesa, essa é a primeira. E no Kendo, que é uma arte olímpica, né, que é um esporte, digamos assim, que também engloba, né, a arte marcial, mas ela foi utilizada mais para o esporte, como no caso do Muay Thai, que é algo que eu dou aula. O Muay Thai, ele foi uma luta introduzida na Tailândia para a guerra. Ela é uma arte marcial, ao contrário do que muitos pensam que não, porque nos dias de hoje é uma arte esportiva. Nós temos regras, então temos lá rounds, temos diferenciação, né, classificação por peso, né? O cara com peso X, com o tempo de treino tal, o cara luta com tal cara. Então a gente tem isso no esporte do Muay Thai. Mas as origens e as raízes do Muay Thai, que vem do Muay Thai Boran, ele tem muitas características que são para guerra, né? Que tem golpes que são feitos para aniquilar, para destruir pessoas. Isso hoje em dia já tem muita coisa que não é passada, né? Tanto muita cotovelada e joelhada é poupado, mas existe uma gama infinita aí de joelhada, de clinch, de jeito que você utiliza o Muay Thai, que sairia das regras esportivas, que seria usado para guerra. Então no caso do Kendo, o Kendo ele tem a armadura, depois eu vou botar uma foto ali da armadura que eu tenho. Então seria essa armadura, né, para os praticantes de Kendo.
certo? O chapéuzinho não. Bem grosso. A placa, as luvas, pra não machucar a mão. E tem mais uma parte que veste embaixo. Ele tem uma armadura que tem um nome que eu peço perdão que eu não lembro. Ele tem o capacete, tem umas ombreiras, né, que vem aqui para não machucar. E tem essa parte que você veste aqui da armadura. Vem com uma parte protetora aqui da genital também, que vem em cima. E daí você usa hakama. Hakama é como se fosse uma calça muito larga, que dá a impressão que é um vestido, mas não é. É uma calça muito larga que ela esconde a base do lutador. No Kendo, você vai ter a Shinai. Essa é a Shinai, que é uma espada feita de bambu, certo? Que é utilizada nessa parte mais olímpica. Eles têm muito essa parte do ficar pulando para frente, para trás, bater topo da cabeça, estocar, né? Eles batem, eles são muito ligeiros, muito ágeis, muito rápidos, né? Mas tem também kendoísta que utiliza as boquinhas, bokutô. Então isso aqui é na hora do campeonato, na hora da competição é utilizada essa aqui, porque se você bater, ó, com uma espada dessa aqui é uma coisa, deixa eu pegar mais leve porque eu não sou burro, ó, não posso bater com a mesma força aqui que dói, certo? Então tem essa diferenciação aqui, tem as pontas de couro, etc. Então eu queria deixar esse vídeo mais para vocês poderem estar vendo as diferenças entre os tamanhos, as nomenclaturas de espadas, desmistificar também esse negócio. Com certeza vai ter livros classificatórios de tamanhos de lâminas, mas creio que a parte europeia é muito mais radical nessa parte, com classificações, espada tipo A, tipo B, tipo C, tal. Existe, não sei onde achar, procurei, não achei, questão da lâmina tal, mas uma coisa que eu queria deixar bem claro que existe muito essa mudança de nome, né? De tamanhos de lâmina ela mudar, começa na Tanto e outra, tem até em algumas Shinobi Gatana que ela vem mais umas 2 lâminas escondidas, ocultas na tsuba dela. Então vai ter, aí já vamos entrar para a parte ninja que tem uma infinidade de armas, como o Kusarigama, como os samurais também tinham a Naginata, a lança. A Naginata seria como se fosse uma espada mais longa, só que com bastão, um cabo longo. Então existe uma infinidade de armas, de lâminas, digamos assim, que era utilizado. Espero ter contribuído, né? E muito obrigado a todos aí.